Uma escola, ela necessariamente tem que atender aos desafios do seu tempo. Ela tem que estar aberta para a sua realidade, para o seu tempo, né? E cada época tem os seus próprios desafios. O olhar para a diversidade, de toda forma, de gênero, racial, isso tem que estar na escola. E hoje a gente vê as discussões recentes no Brasil, parece que a gente quer afastar isso. A imaturidade política que nos caracteriza é resultado da escolarização. Quanto mais a sociedade se escolariza, maior o abismo entre o domínio técnico e a capacidade de convivência e ação. Aqui no nosso curso Um Brasil Sustentável, uma iniciativa do Canal Um Brasil, com a Unifesp e apoio da FEComércio São Paulo e a RAPS, vamos debater a educação, um tema crucial para se definir o futuro de uma nação. A primeira frase, quem disse foi o professor Rui Canário, da Universidade de Lisboa, citada numa palestra da nossa primeira convidada, Viviane Mosé, que está aqui ao meu lado. Ela é psicóloga, psicanalista, doutorado em filosofia, então vamos dizer que você é filósofa. Tá? E aqui ao meu outro lado, Alexandre Schneider, atual secretário municipal de educação aqui no município de São Paulo. O tema é educação e, para nos inspirar, vou pedir a licença da Viviane para ir um minuto da atenção de vocês, para ler algumas frases que eu também recolhi de depoimentos e palestras da Viviane para inspirar o nosso debate num ponto inicial, que é exatamente esse que o professor Rui Canário nos apresenta. Veja só. Nossa escola se caracterizou como um modo de ação pela segmentação, distante da vida dos professores e alunos. E, no entanto, os estudantes se deparam a cada dia com um mundo que faz perguntas cada vez mais planetárias, globais e urgentes, com a necessidade de considerar o todo, o planeta e a cidade. O mundo pensa cada vez mais por conexão, mas a escola se organiza em séries, o tempo é dividido em aulas de 50 minutos, o espaço é segmentado e não há convivência. Viviane, para a gente começar, depois eu vou passar por comentários do Alexandre, que escola nós precisamos no século XXI? Obrigada por estar aqui, excelente a gente poder falar sobre isso. Uma escola, ela necessariamente tem que atender aos desafios do seu tempo. Ela tem que estar aberta para a sua realidade, para o seu tempo, né? E cada época tem os seus próprios desafios, né? Nós não podemos falar do que escola queremos sem falar de que mundo temos, né? Então, a gente vive um momento de mudança significativa na nossa cultura, né? Eu chamo de abismo civilizatório, inclusive. Acho que a gente tem uma mudança que diz respeito a eixos muito antigos, por exemplo, do humano. O que é o humano, não é? Há muitos anos a gente carrega isso, há muitos séculos que a gente vai construindo esse humano, não existe ele pronto, né? E é ele que está em exaustão nesse momento. Então, primeiro a gente tem que entender o que é esse tempo. Nós temos um tempo que sai de uma coisa que chamava realidade, a gente chamava de realidade o que era físico, material, né? Uma pessoa tinha poder se ela tinha casa, carro, né? Objetos. O dinheiro era em barras de ouro, tudo bem, já existia o dinheiro, mas eu digo, você guardava matéria, era isso que significava. Hoje o dinheiro é um número, né? As pessoas, quando querem exercer poder, elas não precisam de nada material, elas usam a rede social, então ter milhões de curtidas é muito mais importante do que ter uma roupa linda, um carro maravilhoso. O que a gente chamava de realidade, de poder, se desfez, né? Então a gente saiu de uma sociedade que raciocinava em linha, não é? A gente sabe muito bem o que é uma tese de doutorado, por exemplo, né? É um raciocínio linear, necessariamente, você não pode sair por aí dando voltinhas, experimentando realidades, né? Então, nosso raciocínio lógico nos trouxe até aqui, e eu não estou nem dizendo que ele é horroroso, é o que temos, foi o que construímos, e muito bem construído, mas essa linearidade foi desfeita numa sociedade em rede, onde não temos mais o sucessivo, hoje temos o simultâneo. É uma coisa sobre outra, né? Então, essa transformação gerou um abismo muito, muito grande, uma mudança de valores. A gente não sabe mais, por exemplo, que é homem e mulher. É bacana isso, não é uma crítica. Entre homem e mulher tem 32 gêneros, isso é uma realidade, né? Que se autodenomina. Então,
O mundo é outro mundo, a realidade é outra realidade. Nós temos, por exemplo, o maior desafio da escola hoje é lidar com um índice de suicídio de crianças que no Brasil cresceu 40% em 10 anos, segundo o Mapa da Violência de 2017. Né? Nós temos uma realidade que é a automutilação, que é a maior busca de adolescentes na internet, é a automutilação, é a segunda maior busca, é a automutilação. A segunda razão de morte de jovens no mundo é suicídio. E nós temos os adultos que se medicam com uma determinada medicação, que eu não vou citar o nome para não... Né? E as crianças com outro. Então, nós temos o adulto medicado. Nossa sociedade, o humano está em crise. Não é? E isso não é consequência da internet nem do mundo digital. Né? O mundo digital, pelo contrário, abre outras portas e outras possibilidades. O que o professor Rui Canário diz muito bem é que, quando nós analisamos o mundo que temos, a destruição ambiental, o modo exploratório com que nos relacionamos com a natureza, o desconhecimento absoluto com relação ao nosso próprio corpo, né? Tudo isso que a gente vive hoje é consequência de uma sociedade que se escolarizou. Então, a gente não pode desvincular isso e dizer a escola é a solução para tudo. Não, primeiro que não se faz milagre em escola. A educação não é um lugar de milagre, não é? Então, se a sociedade se desintegra, a gente não pode simplesmente esperar que a criança vai lá e resolve. Então, essa é a questão, é uma nova escola para um novo mundo. Mas o que é legal, e eu já passo essa bola para o secretário, é secretário, ninguém sabe fazer, nós não sabemos fazer. Eu não estou dizendo aqui uma coisa que é, olha ali, não, é um desafio para todos nós juntos, sabe? Entender como lidar com essa nova criança, com esse novo adolescente, com esse novo adulto e de que maneira transformar a educação sem fazer um caos, né, da própria educação. É um desafio muito grande. E, Alexandre, o desafio está posto, a escola que nós conhecemos, a escola que nós frequentamos, ela está em crise porque a sociedade tem caminhos novos para a qual a escola, que a Viviane coloca, não está conseguindo vencer esse desafio. Agora, quando concretamente nós temos que enfrentar a gestão pública e ali fazer uma proposta de uma escola, porque a sociedade não quer ainda pelo menos por enquanto, uma escola, como é que a gente consegue transformar ideais educacionais em práticas de gestão? Quer dizer, como é que a gente consegue superar esse desafio? É um desafio enorme, né? Eu acho que eu gosto muito da posição que a Viviane colocou, porque no fundo a gente tem escolarização e educação, que são dois termos que a gente precisa, vamos dizer assim, separar bem, né? Eu acho que é óbvio que tem um lado da técnica, da escrita, do contar, que precisa continuar na nossa escola, mas eu acho que a gente vivenciou muito esse lado e esqueceu que para acompanhar o mundo ou para avançar no mundo que a gente quer, a gente precisa trabalhar outras questões, valores, a gente precisa trabalhar questões que estão meio fora de esquadro nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Construir isso é entender que a gente tem que trabalhar com os nossos crianças e jovens o olhar para a diversidade de toda forma, de gênero, racial, isso tem que estar na escola. E hoje a gente vê as discussões recentes no Brasil, parece que a gente quer afastar isso, como se a escola não estivesse no mundo, né? Então, acho que hoje a gente tem um movimento em que a escola parece que tem que se afastar do mundo como se fosse um lugar sagrado ou fora desse mundo em que a gente está, porque o resto deveria ser discutido pelo indivíduo. Só que nós não somos uma soma de indivíduos, né? Então a escola tem um papel importante e ela precisa se organizar em termos desses valores. A questão que ela colocou, que é muito grave, acho que decorre também o aumento dos suicídios, mutilação, falta de discussão de valores, falta de discussão do coletivo, falta do respeito à diversidade e falta de trabalhar a resiliência, porque o mundo das redes sociais é maravilhoso, né? Pô, imagina, você está no Instagram, as pessoas comem a melhor comida do mundo, estão nos melhores lugares, estão todas felizes todo dia, né? E aí eu olho aquilo lá e falo, pô, mas por que todos os meus amigos são tão felizes e eu tenho esses problemas aqui que eu estou me debatendo sozinho? E aí, quando a gente vem para o público, a gente tem uma outra questão, que além de trabalhar esses valores, trabalhar a técnica, é como a gente trabalha com a enorme desigualdade que a gente tem no mundo e especialmente no Brasil. E isso tudo acaba entrando na escola, quer as pessoas queiram, quer não. E para trabalhar isso, o que a gente precisaria, e acho que ninguém tem a resposta, mas começar a avançar entendendo que a gente precisa formar integralmente as pessoas, né? E formar integralmente não é
cuidar do letramento, seja ele na língua, na matemática, nas ciências, mas olhar para uma formação integral do indivíduo, que esteja pronto para se enxergar no outro, nas diferenças, né? E para estar pronto para colaborar, para ter resiliência, para conseguir navegar num mundo que é um mundo a ser descoberto. Inclusive as profissões, né? Quer dizer, que é algo que eu não gosto muito, porque acho que a gente não educa a pessoa para o trabalho, mas a gente vai ter uma geração de pessoas que vai inventar o que vai fazer, né? A gente vai necessariamente ter uma redução, por exemplo, da carga do tempo que as pessoas vão se dedicar ao trabalho com o avanço da tecnologia. E o que a gente faz com esse tempo? Como é que a gente constrói isso, né? Eu acho que isso tudo é algo que também é um desafio para o processo educacional. Perfeito, mas veja só, se essa escola atual, jogar de não, tanto problema de gestão como problema ideológico e filosófico, se essa escola atual não está agradando mais professores, alunos, gestores, sociedade, enfim, se nós estamos em busca de um modelo novo e que atenda o desafio de diminuir as desigualdades, produzir inclusão social, enfim, transformar o mundo num mundo sustentável, todos os desafios do mundo contemporâneo, isso exige uma revolução, imagina, não uma reforma, mas uma revolução. A gente só faz reformas, né, nos processos educacionais. Se é necessária uma revolução, é necessário um certo grau de rebeldia no sistema. Qual o espaço da rebeldia na escola? Vou começar com a Viviane. A rebeldia nunca precisou de espaço. Ótimo, senão não é rebeldia, né? A rebeldia tem que chegar chutando a porta. Então, acho, e você tem toda a razão quando você fala em rebeldia, mas eu acho que a rebeldia, nesse caso, ela envolve, na verdade, um grau de coragem de enfrentar um determinado problema que nós não podemos resolver a questão da educação utilizando um modelo de raciocínio em linha. Então, imagina o seguinte, eu vejo isso muito em vários eventos que eu vou, e isso é muito incômodo para mim. Pessoas muito bem intencionadas que querem resolver a questão da educação, tanto no público, quanto no privado, quanto no terceiro setor, né? E aí a gente vê estatísticas que são apresentadas e não são analisadas, né? O Brasil não aprende matemática, tantos por cento sabe português. Sim, mas e daí? Então, o excesso de dados sem análise, ele só provoca o embotamento da nossa rebeldia. A consciência de que somos ninguém, que somos um país de quinta categoria. Então, dizer que a educação do Brasil é horrorosa, como eu vejo direto em eventos, é um desrespeito a quem está lutando para transformá-la. Então, a educação brasileira não é horrorosa, não. Não é porque eu a conheço pessoalmente, eu não a conheço por dados, né? Eu viajo o Brasil inteiro. Eu vou especialmente para municípios, trabalho muito mais com educação municipal, que educação fundamental e infantil. Então, nós temos uma realidade cheia de características. Aí chega os bem-intencionados e fazem vários quadros, várias caixas, né? Então, das caixas você deduz como vamos solucionar. Então, dados que não são analisados com criatividade, com inovação, com atitude, com vontade, pelo contrário, são analisados para mostrar o quanto somos horrorosos, como estamos em 5º lugar no mundo, 20º, sei lá, do último, e, ao mesmo tempo, tenta propor algo em caixas. Então, nós somos uma sociedade que saiu da linha para o fluxo, não é? Nós trabalhamos com circuitos integrados. Então, quando nós tínhamos o modelo mecanicista, né, roda dentada e roldana, nós tínhamos um modelo de raciocínio que era roda dentada e roldana. É assim que funciona. O modelo de gestão combina com o modelo de tecnologia. Sempre foi assim, né? Então, hoje nós temos uma sociedade que se articula em rede, por fluxos, por multiplicidades e por sobreposição, e não por sequência. Mas todas as tentativas de transformar a educação brasileira utilizam o discurso de caixas, não de fluxos, de pontos. Então, isso é incômodo, mas eu digo assim, eu entendo o que as pessoas estão fazendo, mas a coragem não é de construir uma escola nova do zero, a coragem é de pensar diferente, né? Então, se antes nós tínhamos o pai e a mãe em casa com a criança, quer dizer, o pai estava trabalhando, a mãe em casa, há 50 anos atrás, você treinava o homem e a mulher a ser homem e mulher.
Vamos combinar, né? Porque ninguém treina hoje em dia e as crianças vão sendo o que elas têm muita vontade de ser. E esses corpos pavoneando, como diz o Michel Foucault, que ficam pavoneando, é esse o índice de suicídio. As crianças que estão se matando, que estão se destruindo, é porque elas não conseguem se encaixar em lugar nenhum. Então, cadê a caixa? Não tem caixa para caber essas crianças, não tem caixa para solucionar o problema do Brasil. E a gente tem que ter mais coragem e ousadia na hora de pensar soluções, com mais ousadia e mais fluxo, mais integração, mais articulação, né? Se a gente conseguisse articular as forças que hoje querem, com boa intenção, atuar na educação brasileira, a gente já resolveria o problema. Mas cada um puxa para um lado e cada um quer defender a sua vontade. Então, um diz assim, a escola tem que ter aula de música, legal. A escola tem que ter aula sobre sexualidade, legal. A escola tem que ter aula de trânsito, legal. Peraí, mas a escola não é um arranjo do seu desejo, do que você acha que aquilo tem que ser. Entende? Aquilo é a vida daquelas crianças, né? Então, acho que essa é a questão. E eu estou falando desse jeito empolgado, mas, na verdade, eu entendo todo mundo, eu entendo que cada um está tentando puxar para um lado, apenas estou dizendo, vamos buscar pontos comuns nessa luta que a gente começa a se entender. E gostei muito do que você falou, Alexandre, vai em direção ao que a Viviane está contando. Me diga o seguinte, currículo, né? Que já é uma palavra, na verdade, grade curricular ou currículo. E aí nós temos uma briga imensa quando bota a coisa em grade, né? Coisa de prisão. Grade é prisão, né? Como que um currículo, qualquer que seja, os mais ousados, os mais inovadores ou os mais conservadores, como é que consegue dar conta da diversidade? E essa diversidade desse ser humano que está sem referenciais no mundo, que ela bem coloca. E é uma pergunta bem concreta, e acho que falo para você, depois acho que a Viviane pode completar. Uma criança que aprende a ler com 8 anos é diferente de uma criança que aprende com 7? Por que que as crianças têm que aprender com 7, não com 8, ou com 6, ou com, sei lá, com a diversidade 9. Com 9? E o desafio que nós temos quando vem aí, bom, o ideal é que, então, temos esta meta, aquele ponto. Como é que a gente resolve essa equação? Essa é uma questão interessante, porque, no fundo, a gente tem, dentro da coisa de colocar em caixinhas, muitas vezes as pessoas enxergam o currículo como vamos colocar a escola naquela caixa e todo mundo vai seguir assim, o nosso mundo vai ser mais feliz, todo mundo vai aprender, né? Então, eu estou entre aqueles que acham que é importante existir um currículo, mas entender que ele tem que ser flexível o suficiente para ser alterado no chão da escola. Porque quem está na escola sabe melhor qual é a melhor forma de trabalhar com aquele público. Quer dizer, mesmo aqui em São Paulo é uma cidade enorme, você vai conversar com um jovem no Capão Redondo, na Zona Sul, e o outro em Perus, na Zona Norte, você vai encontrar alguns pontos de conexão, eles tendo a mesma idade, mas às vezes tem diferenças incríveis. Assim, o gosto musical, tem gente que gosta do samba, quem gosta do rap, e por aí vai. Então, como você constrói um currículo que seja capaz de ser flexível para ser alterado pela comunidade em que ele está inserido? Acho que esse é o grande desafio. E aí, respondendo à questão, é óbvio que você pode ter um norte. Olha, seria interessante que a criança fosse alfabetizada com a idade X ou Y. Mas isso não pode ser nada além de um norte. Quer dizer, os processos de desenvolvimento são muito diferentes. As pessoas têm talentos, formas e habilidades muito distintas, né? E acho que talvez isso também faça com que a escola viva um dilema e um sofrimento, né? Do tipo, nós não estamos ensinando, né? Mas assim, o que é nós não estamos ensinando e para quem? Né? Especialmente a escola pública, que a escola pública não expulsa ninguém, né? A escola pública, ela não é uma escola que chega por definição, não expulsa ninguém. É óbvio que a gente tem casos que a gente enxerga aí que não são muito adequados, mas ela não chega para um pai e fala assim, olha, seu filho não está aprendendo muito, que tal ele ir para uma escola um pouquinho diferente, tal, não sei o que. Não. A escola pública trabalha com todos os públicos, do evangélico ao libertário. E ali essas contradições estão vivas. Então, você entender que um currículo ele vai dar conta de resolver isso, não vai. Ele precisa, então, ser... e a gente construiu isso em São Paulo, quer dizer, um currículo que dá um norte, é um currículo que inclusive está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque a gente entende que trabalhar objetivos de desenvolvimento é tão importante como trabalhar objetivos de aprendizagem com as nossas crianças e jovens.
mas ele não é algo que está escrito na pedra. E para isso o que a gente precisa é trabalhar a formação dos nossos professores e também ouvi-los. Quer dizer, a hora que bateu lá e voltou, tem que ter a sensibilidade para entender que esse voltar, mesmo que amplificado, né, mesmo que às vezes numa linguagem que para quem construiu não seja fácil de ouvir, é um sinal de que as pessoas estão querendo construir algo diferente. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente não... Cada um tem seu tempo, né? E acho que esse é o grande dilema da escola, porque a escola lá atrás, ela era para poucos e ela de alguma forma lidava com alguma uniformidade, né? E aí talvez nesse momento até pudesse ser capaz de colocar as coisas numa... Porque o mundo também era mais simples. Hoje a escola é para todos e, portanto, ela precisa garantir que o desenvolvimento das pessoas se dê de acordo com o seu tempo, a sua forma, a sua cultura, o seu jeito de ser. É interessante o que ele diz porque, e você tem toda a razão, a escola pública tem esse mérito e essa alegria, por isso que eu sou particularmente apaixonada pela escola pública, minha luta é pela escola pública. E a escola pública, ela recebe todos, e você tem toda a razão. Então, o desafio dela é muito grande, porque se ela recebe todos e ela tem que atender a todos, ela precisa de um modelo complexo. Mas o nosso modelo de raciocínio, volto a dizer, é linear. Como atender a diversidade que a escola pública traz, se nós temos um modelo em geral, né? Então, o fundamental para esse novo cidadão, desde a educação infantil até a universidade, é a formação de pessoas autônomas e responsáveis. É essa relação. Porque uma criança está no computador, num tablet, com 3, 4 anos de idade, e ela pode ir onde ela quiser, a gente sabe disso. Crianças de 12, de 13 já vão à Deep Web, né? Então, a gente precisa ter noção do que a gente tem na mão. Então, não dá mais para produzir, tanto na escola quanto em casa, uma educação paternalista, passiva, né? A gente precisa trabalhar por projeto de pesquisa. O fato é que a educação tem um currículo, você falou de currículo, a gente tem que ter, não há dúvida, uma matriz, uma referência curricular muito bem montada, mas a gente precisa trabalhar uma educação em que o aluno é o protagonista e não o professor. No Brasil, na educação, o professor é o protagonista. A gente fala da educação dizendo o professor. Ninguém fala o aluno. Se o professor ganha bem, se o professor ganha mal, se o professor está atendido, não está atendido. Mas e o aluno está atendido? Não, o aluno tem que dar conta da tarefa do professor. Mas e o desejo do aluno? Não é? É esse aluno que tem 10 anos, que daqui a 10 anos vai ter 20, e é ele que vai estar cuidando das coisas aqui, não é? Então, ele precisa de autonomia. E a educação brasileira, como você leu no início, caracteriza-se pela passividade, pela repetição e a produção de lideranças que não se sentem fortes o suficiente para se impor. Então, acaba que, ao invés das lideranças se imporem, quem se impõe são os espertos, né? Então, líder tem que se impor. O líder tem que se colocar, não coloca, porque ele não é formado para isso. Então, quem é esperto vai lá e toma conta e guia o jogo. É isso que a gente tem que abrir mão no Brasil. E tudo isso se complica quando a gente imagina que os projetos educacionais do Brasil, os sistemas educacionais, são, na verdade, um espaço de disputa política. Exatamente. E de grupos de elite que estão dominando esse país há bastante tempo. Exatamente. Portanto, garantir uma diversidade de modelos de escola implica em democratizar um pouco e inclusão social, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista valorativo, enfim. E se nós estamos com uma escola do jeito que está, é porque há uma imposição de um modelo. E esse modelo nem vem do Brasil, é um modelo que vem de fora e que a gente copia, ou que é imposto, ou enfim, que uma elite acha que é o adequado para o Brasil. E aí, só para comparar, e já que eu não poderia deixar de puxar esse tema, que é um tema do momento, na discussão dos currículos recentes no Brasil, né, a gente está tentando copiar alguns modelos internacionais. E eu tenho aqui um trecho, por exemplo, da nova agenda de competências para a Europa. Os europeus também estão fazendo reformas, as reformas estão na moda, né? E lá eles querem preparar os futuros cidadãos e trabalhadores também na lógica da pegada do mundo do empreendedorismo, mundo digital, da modernidade, tudo se fala em empreendedorismo e mundo digital. Mas lá eles garantiram também, de alguma forma, que houvesse espaço na escola para as artes, as humanidades, por os temas ditos da realidade ou de temas de contexto de realidade presentes no currículo. A opção brasileira, até o momento pelo menos,
com todo o grau de liberdade que está dando aos municípios, fez a opção de definir alguns conteúdos, e aí estou falando de conteúdos conceituais mesmo, né? Mais clássicos, língua portuguesa, matemática, enfim, alguns. E, não sei se deliberadamente ou por uma lacuna inexplicável, evitou de tratar de temas como orientação sexual, como ética, como trabalho e consumo dentro do espaço escolar. Deixou essa responsabilidade para os municípios se virarem, sem uma diretriz nacional nesse sentido. Como é que nós vencemos o desafio? Lá está claro qual é o desafio. Tudo bem, vamos ter um modelito aqui quadradinho da caixa, mas há um espaço de possibilidades que aí no gestor público lá pode, eventualmente, se tiver coragem, fazer uma revolução no seu município. E no Brasil não está acontecendo muito isso. Como é que vocês pensam essa questão? Vocês começam com o Schneider, começam com a Viviane? Olha, nós precisamos realmente ter um outro olhar para a nossa questão, né? Então, essa é a dificuldade, porque eu digo que a gente tem que estar todos juntos, nós temos que estar juntos, porque não tem uma coisa pronta, né? Mas o fato é que os nossos desafios são outros, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade da educação brasileira se transformar, se não for vinculando objetivamente educação e cultura. Né? Educação e cultura são dois ministérios, por acaso, nem deveriam ser. Né? A cultura é o pobre, o irmão pobre. Né? A cultura não tem orçamento, tem, mais pequeno. Né? A educação não, tem um orçamento e realmente tem razão. O número de funcionários de uma Secretaria de Educação é maior do que qualquer empresa que acredito que tenha no estado de São Paulo. Então, são muitos funcionários, fazer a gestão disso é muito difícil, é totalmente compreensível o que tem de orçamento, mas se você não tem a cultura da literatura, da arte, você não tem educação, né? Você não pode ter educação sem arte, não existe essa possibilidade. Isso sempre foi assim. A própria cognição humana, Kant falava isso no século XVIII, entendeu? No final do século XVIII. Então, assim, para você ter uma inteligência mesmo objetiva de generais, de engenheiros, sabe? Você precisa de criatividade, porque o pensamento é criativo. A gente completa o mundo, a gente não vê o mundo como ele é. A gente completa com a imaginação. É a imaginação que finaliza a nossa cognição. Então, é fundamental que tenha arte para isso. Agora, mais ainda num mundo em que a vida perdeu valor. A vida perdeu valor para os adultos, para os adolescentes, e está perdendo para as crianças. Então, por que razão eu vou sentar nessa escola e estudar? Se eu tenho a internet e no YouTube eu tenho tudo, por que eu vou sentar aqui? Eu vou sentar aqui porque aqui é um espaço em que eu tenho convivência, em que eu tenho debate, em que eu tenho produção de vida, estímulo à vida. O que eu tenho nesse espaço diz respeito à minha existência, porque é ela que eu estou com dificuldade de levar adiante. Não é? Então, não só no Brasil, mas no mundo tem a questão do suicídio, da automutilação e da depressão. Somos uma sociedade medicada e doente, psiquicamente. E, ao mesmo tempo, nós temos o terrorismo na Europa, que é inacreditável. Né? O terrorismo, em geral, é suicida. Né? Quer dizer, quanto mais você tem suicida, mais você tem potenciais terroristas, quero dizer, numa lógica bem aberta, mas eu quero dizer, uma pessoa predisposta ao terrorismo, ela está angustiada, ela está mal, ela detesta a civilização, digamos assim. Não precisa ter nenhuma religião, nenhum vínculo com isso, mas esse vínculo na internet, nas redes sociais com tudo isso, estimula você a dizer, tá bom, eu vou deixar uma carta, né? Eu não apenas vou me destruir, não. Eu vou deixar uma carta para a civilização. Então, isso é extremamente grave. Qualquer garoto pode pegar um carro e entrar no meio de uma multidão, como foi criado na Europa. Agora tem um modelo novo, né? Não precisa de arma, não precisa de nada, só tem um carro e lançar no meio de uma calçada. Então, ou a gente enfrenta isso, ou nós não somos ninguém, a minha geração. Eu tenho 54 anos, né? Eu estou entregando alguma coisa para uma juventude. Eu quero entregar uma bola mais redonda, né? E a bola redonda é com ousadia. Temos que dizer, esse modelo faliu. Já temos outro modelo, porque a tecnologia já traz uma rede, um outro... Vamos investir no que dá certo. Vamos valorizar as boas práticas na educação. Vamos pegar excelentes exemplos que tem aqui na cidade de São Paulo. Vocês têm excelentes exemplos na educação pública, eu estou dizendo, de ousadia, de professores que criaram métodos. É isso que a gente tem que fazer, com coragem. Né? Então, a arte é essencial e a cultura para a gente sair desse momento. Mas o governo federal, numa canetada, ele faz uma reforma, outra canetada, ele faz outra, e a gente não pode reformar o ensino médio, não. A gente tem que transformá-lo 100%. A gente pegou o ensino médio a apagar, porque nossos índices são ruins a partir do 7º ano. Até o 6º ano a gente não vai mal, não.
Agora, do 7º em diante, sim, porque a criança começa, ela tem sexualidade, ela tem outra demanda. Então, a gente apaga os anos finais do ensino fundamental, já ali, apaga o ensino médio, com coragem, constrói algo verdadeiro para a nossa vida e a gente muda a educação brasileira em 5, 10 anos, é outra realidade, 100%. Fácil assim? Opa! Eu sou otimista também, tá? Eu acho que tem algumas questões aí que são muito relevantes. Primeiro, voltar à questão das reformas, né, que que você coloca bem, e é interessante que as reformas vêm em ondas, né? Elas nunca são implantadas até o fim, porque vem uma segunda reforma depois Exatamente. A daquela que não foi descontinuidade implantada. dos projetos políticos. E o Brasil é mestre nisso, né? Ele vem assim, um pouco depois das ondas que vêm lá de fora. Então o Brasil foi capaz de desenvolver um sistema de avaliação educacional muito complexo, sem dizer ou sem indicar, sem dar diretriz daquilo que deveria ser aprendido, né? Então a gente tem um sistema de avaliação nacional da educação básica, que é extraordinário, que foi criado antes de se discutir o currículo, que é uma coisa bastante sui generis, né? E aí o que aconteceu? A avaliação passou a ser o currículo de muitas escolas e muitos sistemas. O que valia a pena é o seguinte: olha, eu quero tirar uma nota boa na prova Brasil, ter um bom IDEB, então o estímulo que se deu às escolas foi esse, né? Então eu vou cuidar só disso. Agora a gente discute o currículo como se fosse a grande salvação da educação brasileira, e não pensar a escola ou os processos educativos nas quais o currículo, obviamente, está inserido, né? E acho que aí a gente tem um risco muito grande, porque a gente está vendo, por exemplo, os Estados Unidos, que fez lá o Common Core, está com uma série de problemas para fazer a implementação lá, e já está há anos tentando, isso vem desde o governo Obama. E acho que a gente imaginar que com uma canetada, uma reforma, ela vai resolver o problema da educação, ou a gente está se enganando ou a gente está enganando muita gente, né? Acho que a grande questão, portanto, é pensar num processo, e um processo que tem que ser contínuo, né? Que não é de uma gestão. E acho que essa é uma outra questão também muito complexa, especialmente para os professores, que a cada 4 anos tem que lidar com uma ideia nova, né? Que muitas vezes vem sendo implantada sem respeitar o próprio processo ali na escola, que acho que a escola pode ensinar muito como ela deve ser, a partir de uma discussão real com os profissionais da educação e com os estudantes. Acho que esse é um ponto bastante relevante. Então, eu não acredito muito em balas de prata, basicamente é isso. Mas a gente está treinado para isso. E, por fim, a gente tem uma sociedade muito fragmentada e acho que o fenômeno das redes ajudou a gente também, de um lado, contraditoriamente, a se fragmentar cada vez mais. Eu tenho lá um maldito algoritmo que só me coloca do lado de pessoas que pensam como eu. Isso me emburrece, né? E isso tudo acaba chegando na escola, que tem que lidar não mais com como eu vou construir algo coeso a partir dessas diferenças todas, e passa a ser como eu vou me defender para que um desses grupos acabe não atacando a própria escola, o próprio processo. E daí vem projetos como, por exemplo, aquele Escola Sem Partido e que tais, que querem impor à escola uma visão de mundo que não é uma visão que entende um mundo diverso como ele é. Nós estamos encaminhando para a conclusão dessa primeira fase, que é a fase da gravação aqui. Eu vou então botar uma questão bastante pragmática e ao mesmo tempo filosófica, que é a seguinte: olha, hoje eu abri a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, aleatoriamente, procurei lá, porque eu já sei quase de cor esse documento, mas eu pincei ali do ensino fundamental um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Só para vocês verem uma coisa concreta aqui. Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade de enfrentar dificuldades e desafios. Que é uma proposta bem legal para a formação de cidadania, formação de um ser crítico no mundo. Esse é um objetivo de aprendizagem colocado para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Ok, dá para adaptar, obviamente, claro que crianças com essa idade podem enfrentar dificuldades e desafios, são outros diferentes dos nossos. Tá valendo, não estou fazendo a crítica não. Mas só para ilustrar que talvez haja um descompasso
entre os teóricos da educação, sejam eles da universidade, sejam eles das grandes corporações, sejam eles das grandes ONGs que debatem educação no Brasil, um descompasso incrível entre o que acontece na escola, o que acontece na sociedade e as teorias pedagógicas. Porque, no mínimo, a frase tinha que estar melhor escrita, para esta faixa etária, imagino. Como é que nós conseguimos resolver uma equação em que especialistas se debruçam sobre educação e fazem projetos mirabolantes como esse e a sociedade demanda uma velocidade de respostas, uma escola diferente dessa que nós temos? Como é que a gente consegue fazer esse pessoal conversar, pelo menos? É para falar mesmo, né? É para falar mesmo, que nós estamos encerrando. É até a tua consideração final nessa nossa gravação. É que se a universidade não tiver coragem de se transformar, ela não pode ajudar a educação básica, que está muito adiante da universidade. Você tem exemplos de metodologias utilizadas com crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, que fariam muito bem à universidade. As paredes são quebradas, as pessoas trabalham articulando ações. Então, a universidade tem um modelo muito antigo de ação. São pouquíssimas as que estão se transformando, e eu acompanho todas que estão se transformando, são raras. As que têm coragem de fazer, dentro da universidade, uma mudança que muitas escolas já fazem para crianças de 10 ou 8 anos de idade. Então, eu não posso ser um excelente professor e dar uma excelente aula e querer que o meu aluno aprenda comigo. Não, não é mais isso. Acabou essa época. Antigamente, eu era o único, eu como professora, com todo o conteúdo que eu tenho, supondo que eu tenha, eu era a única fonte para o meu aluno, mas não é mais. Esse aluno tem fonte no mundo inteiro, ele tem professores muito melhores que eu, que ele pode acessar mundiais no mundo, no YouTube, onde ele quiser achar. Então, não dá mais para a gente centrar a educação no professor bom, professor, no esperto, no teórico, no que sabe tudo. Não é isso, porque o professor é bem mais velho que o aluno e as mudanças são muito rápidas. Então, o aluno tem muito mais a me ensinar como professor. A gente tem que inverter essa relação na universidade, que está muito mais atrasada, porque como a gente tem uma educação básica muito difícil, toda a nossa crítica é para lá. Ninguém critica a universidade. Ninguém critica, e a reprodução é a mesma, sabe? Hoje eu vi num debate uma coisa incrível, uma professora dizendo uma coisa assim, não, porque temos que controlar as variáveis e temos que buscar a causalidade do problema. Eu falei, pensei comigo, querida, a lei de causalidade já acabou há muito tempo, presta atenção, a causalidade é uma lei do raciocínio, não é da realidade. Entendeu? Olha a física contemporânea, não tem causalidade. Causalidade é pensamento em linha. Você quer controlar variáveis? São infinitas variáveis em cada situação, a gente já sabe. Então, não existe ciência controlando variável. Eu não posso ter uma pessoa tentando resolver a educação falando em causalidade, entendeu? Mas é o alto nível da nossa intelectualidade. Então, ou a universidade abre suas portas para o mundo, por favor, ou a gente forma pessoas autônomas, pesquisadores, corajosos, que vão sentar do meu lado como professora, porque às vezes no segundo ano de universidade ele pode sentar do meu lado e dividir a turma comigo, porque ele sabe tanto quanto eu. Não, eu quero manter o meu poder, certo? Então, a universidade forma professores, mas ela forma médicos, ela forma juízes, né? Ela forma a sociedade. Então, olhe para a nossa sociedade, olhe para os nossos médicos, para os nossos juízes, olhe o que estamos formando, por favor. Entende? Então, nossa crise não é do ensino básico. A grande crise da educação brasileira chama-se a crise da universidade, que a gente não enfrenta. Mas não é crise no sentido de que temos que mudar, sabe? A universidade não pode ser pública. Não, é pública, sim. É a universidade pública, é isso que a gente tem que defender essa universidade pública, mas ela tem que ter coragem de parar de apontar para o ensino básico uma mudança que ela não tem coragem de fazer. Quer dizer, exercer o papel social que a universidade pública tem que ter nesse país. Exatamente. Uma universidade pública focada no Brasil, para o Brasil, feita pelos brasileiros. E não uma universidade copiando modelos estrangeiros de excelência, essas que nós... É só olhar para o estrangeiro e ver como vai bem, né? Olha como o estrangeiro vai bem para a gente copiar. Eu não vejo nenhum lugar do mundo que eu tenha vontade de copiar. Nenhum único lugar do mundo, especialmente a Coreia do Sul. Ela não é para se copiar, por favor. Estudem o que acontece na Coreia do Sul. Nunca mais abram a boca para falar em Coreia do Sul, porque aquilo não tem nada absolutamente de referência para uma educação contemporânea, né? E só para você concluir pegando esse mesmo gancho, como esse curso fala em um Brasil sustentável, quer dizer, um dos desafios é isso, formar um cidadão planetário, um cidadão que resolve problema, que compreenda que a civilização se esgotou nesse modelo e precisamos criar um modelo novo. Como é que então que a gente põe a universidade, os especialistas, os gestores públicos para dialogar a formação desse novo cidadão planetário que nós estamos precisando? Eu acho que primeiro, acho que todo mundo tem que descer do salto, né? Eu acho que essa é a grande questão, porque eu costumo usar uma figura de linguagem que é
é o seguinte, às vezes a gente parece aquele médico que você vai procurar e você receita lá, você prescreve um remédio para um problema. Aí você chega lá 6 meses depois para o retorno, ou 4 meses depois, ou 3 ou 2, ele olha para você e você diz, olha, estou com o mesmo problema, dor no mesmo lugar, te dá a receita, a mesma prescrição. Aí você já está meio desconfiado, mas é o médico da família, tratou a família inteira lá atrás. Aí você chega numa terceira vez, ele te dá a mesma prescrição. Eu falei, mas doutor, é a terceira vez que eu estou aqui, é a mesma prescrição, não melhora e tal, não sei o quê. Aí o médico vira para você e diz assim, eu já descobri. Ele falou, o que é? O problema é você. Perfeito. Então, acho que muitas vezes a gente não consegue entender que você precisa ter uma interação e pôr o pé na escola, seja o gestor público, seja a universidade, porque a gente está sempre ali prescrevendo o que a escola deve ser, como ela deve ser, e a gente não está olhando o aluno, não está olhando a família, não está olhando o profissional que está ali, não está olhando que necessariamente, mesmo numa rede pública, as escolas têm histórias, caminhos, virtudes, problemas diferentes e, portanto, a gente tem que ser capaz de caminhar ao lado e exercer um balanço flexível para conseguir construir uma solução possível. Então, acho que esse é o grande segredo, eu acho, é cada um de nós tentar entender que não tem receita. A receita ela vai ser construída e vai ser construída de forma colaborativa. Mas é difícil a gente convencer as pessoas e se convencer, porque a gente é de uma geração que é obrigada a dar resposta para tudo, né? E, portanto, né, a gente ensina isso para as crianças, né? Porque sim não é resposta, não é assim que a gente diz? Então, acho que a gente precisa começar a olhar os problemas de uma outra forma e tentar construir a solução também de forma colaborativa e coletiva, de um outro jeito. Mas isso requer também a gente estar aberto, né? E essas estruturas são muito conservadoras, tanto a universidade quanto a que eu estou, que é todo o governo é conservador por definição. E acho que a gente precisa começar a quebrar essas paredes, como algumas escolas, inclusive aqui no município, já quebraram, para trabalhar de uma forma diferente o processo de aprendizagem dos alunos. Temos que estar juntos. Essa minha crítica toda não é apontando o dedo, eu estou junto dela. Isso. Nós estamos juntos, não adianta apontar ninguém, entende? Temos que trabalhar junto. Então, o Estado, o município, o governo federal, as universidades, a iniciativa privada que atua direto na educação, mas do jeito dela, puxando para cada um. Não é assim. Então, tem que ter algo ali que agregue essa coisa. Então, nossa situação é muito grave no mundo, o abismo civilizatório é enorme. Ninguém sabe nada, vamos admitir. O princípio 1, né, deve ser o princípio da indeterminação, né, o princípio do desconhecimento. Estamos todos no mesmo barco, né? E quem sabe assim a gente consiga se ajudar. Baixando a bola, né, sendo mais modesto, temos que aprender uns com os outros. Quem sabe a gente consiga. Tem um termo que ela usou que eu gostei muito, acho que é essa coisa de formar um cidadão autônomo e responsável, né? E é interessante que qualquer documento que você pesquisar vai ter isso, de alguma forma está ali. Tem, no Brasil inteiro. Só que a forma como a gente propõe isso, ela não lida com a autonomia e responsabilidade daquele menino, daquela menina ali na escola. Então você diz para ele que ele tem que ser autônomo, mas você não deixa ele exercer. Não pode e errar, acho que por essa exemplo. é a grande contradição. Não pode errar. O erro é fundamental. É o maior presente que a gente pode ter, né? Errar, porque aí a gente consegue ter um efeito de aprendizagem talvez dos melhores. Muito bem, eu queria agradecer a presença dos dois, a Viviane Mosé, Alexandre Schneider, aqui no nosso curso Um Brasil Sustentável, uma iniciativa do Canal Um Brasil, Universidade Federal de São Paulo, com o apoio da FEComércio São Paulo e da RAPS, me colocando só para dar uma palavra final e deixar vocês dois na interrogação agora. Agora falo como professor de 33 anos de sala de aula, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Entre as teorias pedagógicas, os ideais de escola, a revolução necessária na sociedade, quer dizer, nós somos professores alimentados por este lado o tempo todo. Eu debati todas essas coisas ao longo desses 33 anos, dentro de um sistema que tem que ser regulado por políticas públicas, com metas, com objetivos, com estruturas montadas, e no meio está o professor, ante esse desafio imenso. Então, acho que debater o papel do professor, Sim. o que é o professor no mundo de hoje, é uma outra aula. Quem sabe a gente marca numa segunda edição desse programa. Isso aí. Agradeço a todos, peço uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada.